Olá! Hoje a gente vai mergulhar num quebra-cabeça que fica bem no coração do Novo Testamento. Uma aparente contradição que intriga muita gente há séculos. Vamos tentar desvendar isso juntos. A história começa com uma pergunta que parece simples, mas não é. Em Atos, a gente vê os líderes da igreja super pacientes, buscando um meio termo. Pouco tempo depois, na carta aos Gálatas, Paulo soa completamente intransigente. A pergunta é, o que aconteceu nesse meio tempo? O que mudou de forma tão drástica? E olha só o contraste. De um lado, a gente tem um espírito de conciliação, de compromisso. Do outro, uma linha traçada na areia, sabe? Sem espaço nenhum para negociação. É um confronto direto. Então, a chave para entender essa mudança toda talvez não seja uma contradição, mas sim a ideia de que existe um plano divino se desenrolando aos poucos, de propósito. E essa é a ideia de uma revelação progressiva. Na verdade, parece ter sido estabelecida pelo próprio Cristo depois da ressurreição. Ele não jogou tudo de uma vez. Ele seguiu uma ordem específica para explicar as Escrituras. Tem um nome para essa ideia: ordem canônica espiritual. A proposta aqui é que a organização dos livros do Novo Testamento não é aleatória, como se fosse uma estante bagunçada. Pelo contrário, seria um roteiro teológico bem pensado. E dentro dessa lógica, o plano se desdobra em etapas muito claras. Tudo começa com os evangelhos, que revelam quem é Cristo. Depois, Atos mostra a expansão da obra dele. Aí vem Pedro, Tiago e Judas para afirmar o alicerce da fé, preparando o terreno para Paulo, que viria para completar a revelação. E tudo isso culmina com a visão de João sobre a consumação de todas as coisas. Mas, antes que a igreja pudesse dar o próximo passo rumo a essa revelação mais profunda de Paulo, era preciso ter um alicerce muito sólido. E essa foi a missão de gente como Pedro, Tiago e Judas. O papel de Pedro, por exemplo, foi fornecer o que se chama de epignose. É um termo grego para um conhecimento pleno, preciso. Era essencial para que a fé fosse entendida do jeito certo e, claro, protegida de qualquer desvio. E, ao mesmo tempo, Judas vinha com um alerta muito sério sobre as ameaças que não vinham de fora, mas de dentro da própria igreja. Gente que se infiltrava para corromper a fé, seja por querer seguir o próprio caminho, por ganância ou por pura rebelião contra a autoridade divina. Certo. Com esse fundamento estabelecido e os perigos já identificados, o cenário estava pronto para uma virada de chave. E essa virada chega com força total na carta aos Gálatas. Pensa assim. Por quase 20 anos, existiu um período que a gente pode chamar de tolerância do espírito. Foi uma espécie de tempo de graça, sabe? Para que a igreja primitiva, que ainda tinha um pezinho nas tradições judaicas, pudesse assimilar a nova verdade. Só que Gálatas chega e põe um ponto final nisso. O tempo de misturar os velhos costumes da lei com a nova vida na graça tinha acabado. E aqui está o pulo do gato. Gálatas introduz o que a gente pode chamar de Evangelho do Espírito. A conversa muda do fato objetivo da salvação, o que aconteceu lá atrás, para a experiência subjetiva de viver essa salvação no dia a dia. É sobre o dia seguinte. E claro, essa mudança não ficou só na teoria, né? Ela teve implicações profundas, muito práticas, na vida diária dos primeiros cristãos. E aqui a gente vê o contraste fundamental. Viver na carne é tentar agradar a Deus pelo próprio esforço. Isso sempre vai gerar obras e levar a um sentimento de escravidão. Já viver no Espírito é diferente. Produz fruto naturalmente como resultado de uma vida nova, e isso leva à verdadeira liberdade. Para proteger essa nova realidade, Paulo deixa 5 avisos muito diretos. Ele alerta para não tentarem terminar na carne o que começou no espírito, para não voltarem a rituais antigos e para não deixarem que a liberdade que receberam seja ameaçada. E claro, para sempre se lembrarem de andar no espírito e colher o que plantam. No fim das contas, a mensagem é clara. O padrão não é mais uma identidade externa ou uma prática religiosa. O que realmente importa é algo totalmente diferente: ser uma nova criação. Então, vamos juntar todas as peças e ver como essa estrutura toda resolve o nosso quebra-cabeça lá do início. A mudança de tom que a gente vê de Atos para Gálatas, então, não seria uma contradição. Na verdade, foi um amadurecimento planejado, um passo necessário. A igreja estava saindo de um estágio fundamental para um nível de vida espiritual totalmente novo e mais profundo. Então, a grande lição que fica disso tudo é que Gálatas não é só uma carta de correção. Ela é a porta de entrada para a maturidade cristã. Um lugar onde o foco muda de simplesmente estar certo para, de fato, ser transformado. E isso nos deixa com um pensamento final bem provocador. Se essa estrutura toda estiver correta,
A revelação inteira não aponta só para a informação, ela aponta para a transformação. O objetivo final não seria ter a teologia correta, mas ter Cristo formado em nós.